Paz, queridos. Amém. Abençoados hoje. Glória a Deus. Como foi o dia? Abençoado. Comece a louvar a Deus pelo dia de hoje. Amém. Aplauda o Senhor então. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Viver com Jesus. Não há luta capaz de roubar-nos a paz e a alegria de viver. É ou não é? Não há luta capaz de roubar-nos a paz e a alegria de viver. E principalmente não vivendo com os irmãos, desfrutando da companhia, desse amor de vocês. Eu não sei como é que vocês aguentam ficar a semana toda sem se encontrarem. Tem daqueles que parece que fica a semana toda, só pode vir aos domingos quase, né? Então, não sei como é que aguentam, porque, olha, eu já fico com saudade de vocês. É tão bom estar aqui. Bom, eu pensei que a questão era a equipe de louvor. É tão bom louvar a Deus, mas hoje só tinha uma dupla, né? Só tinha uma dupla e foi tão bom louvar ao Senhor. Que bom é louvar ao Senhor, né? Que bom é cantar louvores ao Senhor da glória. Quem não esteve ontem, nem de manhã e nem à noite? Quem não esteve? Ok, muito bem. Então, aqueles que estiveram, eu tenho uma pergunta. Vocês autorizam-me a fazer uma breve recapitulação do que nós vimos ontem, antes de entrarmos na mensagem de hoje? Claro. Vocês que estiveram, para que os que vieram possam pegar uma síntese, pelo menos. Amém. Vamos fazer isso? Claro. Vamos? Então vamos recapitular. Nós começamos lendo Hebreus 13:8, onde diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Ele é o mesmo. Nós falamos que temos visto duas igrejas, de certa forma. Uma igreja que diz que tem a fé do Evangelho, é a doutrina certa, então crê conforme o Evangelho. Mas essa igreja parece estar perdendo a fé no Evangelho. Já não crê mais no poder de Deus através do Evangelho. Não acredita que há milagres para os nossos dias. Vimos outra igreja que diz que crê no Evangelho, tem fé no Evangelho, mas essa igreja parece estar perdendo a fé do Evangelho, perdendo o compromisso com a verdade do Evangelho. E cremos piamente que a igreja que o Senhor vem buscar, a igreja do plano de Deus, a igreja que Deus projetou e cuida e vem buscar, é uma igreja que tem a fé do Evangelho, mas que fortalece cada vez mais a fé no Evangelho. Continua crendo que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então é por causa disso que nós estamos aqui. Nós fomos lá para Marcos capítulo 11. Nós falamos que há pessoas que recebem bênção de Deus e outra que não recebem, estando na mesma reunião, e sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Então por que será que isso acontece? Eu estou acreditando, ao longo dos anos, estava vendo com o pastor Justino, ele estava me lembrando que já tem mais de 20 anos que eu estou ministrando 7 passos de fé com Jesus, né? Mais de 20 anos. E eu estava falando para ele, eu acho que eu não passo um mês sem meditar nisso, sem pensar nisso. Acho que eu não passo um mês. Então é muito tempo já. É muito tempo que estou. E Deus está mantendo esta fé e dando a percepção da importância disso. Tenho procurado viver isso na minha própria vida. Então compartilho com vocês com muita alegria. Nós vimos em Marcos 11, quando Jesus está entrando com os discípulos em Jerusalém, está com fome, e ele viu uma figueira perto da estrada, e como estava com fome, foi ver se nela tinha alguma coisa. Quando chega lá, só tinha folhas. Era uma figueira com folhas, chegou lá, não tinha fruta. E Jesus então amaldiçoou a figueira e disse: nunca jamais como alguém de ti. E os discípulos ouviram isso. No outro dia, quando voltaram e olharam para a figueira, Pedro olha para a figueira e vê que ela estava seca. Ele disse: olha a figueira que amaldiçoada. Secou-se e havia secado desde a raiz. E então Jesus diz: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E ele depois disse: quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém. Primeiro ele falou: olha, tudo quanto, se tiver de fé como um grão de mostarda, vocês podem dizer este monte, ergue-te, lança-te no mar. E se crer que vai acontecer isto, vai acontecer. E quando estiveres orando, tudo aquilo que pedirdes, crendo que recebestes, recebereis. Crendo que receberam, recebereis. E nós pensamos a partir daqui, e a partir daqui estamos compartilhando os 7 passos de fé. Nós falamos então de 3 pré-requisitos que a gente vê no texto.
O primeiro pré-requisito é não ser hipócrita. Jesus só pode ter amaldiçoado aquela figueira por causa da hipocrisia dela. Porque ela era uma figueira que tinha aparência de uma figueira com fruta. Porque uma figueira com folhas normalmente tem fruta. Porque senão Jesus teria que ter amaldiçoado toda a plantação, todas as figueiras, porque nenhuma outra tinha. Então ele amaldiçoou aquela porque ela tinha aparência e não tinha. Então, para ver o milagre, nós precisamos chegar diante de Deus com sinceridade, com inteireza de coração, em completa dependência de Deus. Nós não compramos a ação de Deus, os milagres de Deus, a bênção de Deus, com a nossa aparente religiosidade, com a nossa fé aparente, mas ao contrário, às vezes com o reconhecimento da pequenez da nossa fé. É ou não é? Então, chegar diante dele admitindo a instabilidade, as oscilações da nossa convicção, fazendo como aquele pai: Pai, ajuda-me, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. Os discípulos não tinham podido expulsar o demônio do seu filho, ele já estava ficando desesperado. Jesus, se tu pode crer, tudo é possível que tu creia. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. E Jesus libertou o filho dele. Então nós precisamos aqui, nós estamos não ser hipócrita, depois colocar nossa fé tão somente em Deus. Jesus, quando o Pedro falou, que tinha acontecido, tem de fé em Deus. Amém. A ação da fé, lembra? A ação da fé é proporcional ao objeto da fé. Muita gente tem fé gigantesca. Aquele que crê nos deuses feitos pelas mãos humanas tem uma fé gigantesca. Aquele que crê nos ancestrais mortos, que quando estava aqui não podia muita coisa, agora que morreu pode mais. Essa é uma fé gigantesca. E o ateu. Essas são as três pessoas, tem tipo de pessoa que mais tem fé no mundo. Mas Deus não disse que a gente precisa ter muita fé. O que nós precisamos é colocar a fé na pessoa certa. Deus está interessado em quem eu creio e o que eu creio. Amém. Ok? O que Deus está interessado? Em quem eu creio e o que eu creio. Desculpe o que eu vou dizer, mas eu tenho pensado que a linha divisória entre a fé e a loucura é muito tênue e às vezes a gente não consegue distingui-la. Porque muita coisa que é feita por fé é loucura para as cabeças pensantes, ou dita pensantes, ou que se imagina pensante. Não é? Então parece que a linha divisória entre a fé verdadeira e a loucura, parece que ela é tão tênue que as pessoas normalmente, nós não conseguimos distinguir bem. Provavelmente o que nós vamos estar fazendo aqui para alguns vai parecer loucura e talvez seja. Glória a Deus. Mas quem sabe seja a loucura de Deus. Amém. E a loucura de Deus, diz Paulo, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então nós iremos por aí. Amém? Nós iremos por aí. Nós iremos pela fé. Tende fé em Deus, se nós colocaremos a fé na pessoa certa, que é em Deus. Mas também um outro pré-requisito que nós vimos ali, além de não ser hipócrita e de colocar a fé tão somente em Deus, é a necessidade de ter um coração perdoador. Porque Jesus então ensina para os discípulos: e quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Por que Jesus ensina a respeito disso? Por que Jesus está trazendo essa palavra? Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para interagir com Ele numa espontânea, prazerosa, santa e eterna comunhão. Mas o pecado entrou no mundo. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com a capacidade de decisão de escolher o caminho, embora a orientação de Deus, que era para fazer a vontade dele, o homem desobedeceu e o pecado entrou no mundo. E a imagem de Deus em nós não só ficou deteriorada, mas o pecado nos separou de Deus, como diz Isaías 59, 1 e 2. As mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós, para receber as bênçãos de Deus, nós precisamos do perdão do pecado que nos separa. Quem está entendendo? Amém. Nós precisamos. E aí Jesus então diz que quando estivermos orando, se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar,
para que também Deus nos perdoe, porque sem o perdão de Deus, o nosso acesso ao Pai está bloqueado. E até a questão de vida, relacionamento marido e mulher, a palavra de Deus disse que nós devemos viver bem para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então, aí a necessidade de perdão. Quando marido e mulher está com o relacionamento, não é o caso de vocês. Vocês aqui vivem muito bem, tem problema em família aqui, não é? Não é? Aqui é tudo maravilha, não é? Mas se porventura você sabe de alguém, por acaso, que tem alguma coisa, você sabe então que aquelas pessoas lá precisam para orar junto todo dia, para ter aquela prática maravilhosa que, como discípulo de Jesus, como igreja de Cristo, você sabe que precisamos ter oração em família diariamente. Amém. É ou não é? Diariamente, marido e mulher, reunindo os filhos, orar na linguagem dos filhos menores e tudo, oração breve, mas sincera diante de Deus. Você sabe que é importante, mas é tão difícil orar quando o relacionamento está complicado. Vai ter que pedir perdão e perdoar antes de orar, senão não é verdadeira oração. Eu não acho que não é só a resposta que é interrompida, mas a própria oração é interrompida, ou talvez as duas. Se a gente orasse mesmo por teimosia, não adianta, a oração nem chega no teto, nem chega no telhado da casa. Então nós precisamos muito perdoar, como o Senhor diz que nós devemos perdoar. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então nós já falamos dos 3 pré-requisitos, né? Falando dos 3 pré-requisitos, que é não ser hipócrita, colocar nossa fé tão somente em Deus e ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Constantemente perdoador. Desculpem os profissionais da área de saúde que estão aqui. É a palavra de um leigo, mas de um leigo que crê. E eu pensei que a medicina, que a ciência não estava estudando essa área. Eu estou lendo um livro que o pastor me emprestou. E eu fiquei maravilhado. Digo, olha, meu Deus, desde 1600 e tanto já estão vendo isso. Essa correlação dos problemas físicos com os problemas de alma e do espírito. Não é? Sou eu de viver na ignorância. Quem está na saúde já está vendo isso há muito tempo. Então, que coisa tremenda, não é? Que coisa tremenda isto. Então, quando o Senhor está nos orientando a respeito do perdão, está falando de milagres. Ele está falando de milagres. Então, para qualquer milagre de Deus, nós precisamos liberar o perdão para que o nosso acesso ao Pai não seja prejudicado, porque quem opera milagre é Ele. Né? Quem faz a obra é Ele, e não é o homem. Não somos nós que fazemos. Eu queria voltar aqui um pouco ainda, alguma coisa que eu anotei para hoje, para falar sobre o perdão, ainda coisa que eu não falei ontem. Então, deixa eu compartilhar essas coisas. Não podemos caminhar com Jesus sem um coração perdoador. E só podemos ter um coração verdadeiramente perdoador se andarmos com Jesus. Sim. Há uma interdependência nessa realidade. É Jesus que nos ensina, nos motiva e nos capacita a perdoar. É Ele que nos dá o maior exemplo de perdão. Sobre isso falamos ontem. Ele lá na cruz, e na mais agonizante dor, pedindo o Pai para perdoar. O esforço que Jesus tem que fazer ali, está pendurado, tem que desgrudar as suas costas do madeiro, para poder ter espaço no diafragma, para poder então encher o seu pulmão de ar e bradar como ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele é o nosso maior exemplo em perdão. Perdoar é condição para a caminhada com Jesus e, ao mesmo tempo, a nossa principal aprendizagem e desafio na vida, na caminhada e no ministério cristão. Perdoar é concomitantemente bênção e desafio para os verdadeiros seguidores de Jesus. Tem algum seguidora de Jesus aqui? Temos? Então, concomitantemente é bênção e desafio para nós. É bênção e desafio ao mesmo tempo para aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus. O perdão por si só traz cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Verifica se eu estiver falando bobagem, tá? Mas pensem sobre isso. O perdão por si só traz cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Principalmente, doutora, se é verdade
Se é verdade que numa situação de estresse, nós então produzimos, nosso organismo produz determinadas químicas que causa tudo aquilo que está dito ali naquele livro. Não é só adrenalina. Eu tenho dito que a adrenalina não me mata. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque às vezes pensa que meu coração não vai aguentar, vai explodir, porque principalmente quando estou pregando, minha esposa disse que se eu posso estar com qualquer enfermidade, se dá a oportunidade para pregar, eu fico bom na hora. E eu fico bom na hora. Eu vou estar pregando, vou estar falando. Mas às vezes já pastor controla. E a hora que eu penso que você vai explodir, eu te fique tranquilo, a adrenalina não vai me matar, isso não tem problema. Mas eu acho que eu não estou viciado na adrenalina não, viu? Eu espero que não esteja. Ela tem lá os seus males também, tem muita vantagem, mas pode ter alguns males também. Eu prometo que tem mais cuidado. Você me ajuda na oração. Então o perdão de Cristo em nós e através de nós cura mais que muitos medicamentos, me perdoem, cura mais que muitos medicamentos, mais que muitas orações, e abre o caminho para a oração que cura. Deixa eu repetir. O perdão de Cristo em nós e através de nós. Que tipo? Onde? Em nós e através de nós. Cura mais que muitos medicamentos, mais que muitas orações, e abre o caminho para a oração que cura. Por isso nós precisamos perdoar, para chegar diante de Deus. Vamos estar orando e vamos ver milagres essa semana. Quantos creem por fé? Vamos ver milagres. Estamos convidando a experimentar. Pelo menos desejo que tenha desejo de ter fé. Viu? Desejo que tenha desejo. E então, tendo isso, já é o bastante para escrever. E escrever não tem problema se você colocar a observação. Senhor, eu estou desejando crer nessa possibilidade, mas a minha fé ainda é pequena, mas eu vou buscar. Amém. Coloca, não há problema, coloca. Amém. E depois, por favor, pastor, me mande um e-mail com a lista dos milagres. Amém? Para a glória de Deus. Então, o perdão que damos às pessoas e a nós, a quem? Às pessoas, aos outros e a nós, dá-nos acesso ao perdão de Deus em Cristo Jesus. O perdão que negamos a nós e aos outros bloqueia o caminho ao perdão e as bênçãos de Deus. É quando perdoamos por amor e amamos perdoando como Jesus, que a imagem de Deus é restaurada em nós e se manifesta por meio de nós. O amor e o perdão que devotamos a nós e ao próximo liberam o poder e as virtudes de Deus em nós e através de nós, apesar de nós. Glória a Deus. O amor e o perdão fazem de nós canais de bênçãos e de saúde para a alma, a nós mesmos e a outrem, principalmente aos nossos familiares e amigos mais próximos. Já viu pessoa assim? Já viu pessoa que você pode estar do jeito que tiver, está com a alma ferida, está machucado, está triste, está moribundo, mas está um pouquinho com uma pessoa de repente, parece que só está um pouquinho e fica bem? Já esteve com pessoas assim? É ou não é? Então é isso, é esta maravilha. Então quando perdoamos por amor e amamos perdoando como Jesus, então os milagres começam a acontecer assim de modo tão maravilhoso, até no contato, no conversar com alguém, a pessoa sai tão abençoada, diz, mas eu fui tão abençoado ali. E aí, outra pessoa diz, passamos pouquíssimos minutos juntos, mas eu estou tão bem. Deus quer isso para nós. Amém. Amém. Deus quer isso para nós. Deus quer nos usar, quer nos abençoar assim. E para isso nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos e ao próximo. O perdão, o amor e o perdão que devotamos a nós e ao próximo liberam o poder e as virtudes de Deus em nós e através de nós, apesar de nós. O amor e o perdão fazem de nós canais de bênção, eu já falei isso. O perdão faz de nós pessoas livres para dar e para receber amor em nossos relacionamentos interpessoais. Eu vou repetir isso aqui, principalmente pensando nos relacionamentos conjugais. Ouçam-me, por favor. O perdão faz de nós pessoas livres para dar e para receber amor em nossos relacionamentos interpessoais, principalmente na vida conjugal, mas em todo relacionamento interpessoal. Há muita gente com dificuldade de receber amor. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de entrar no primeiro passo. Amar e dar amor são necessidades humanas básicas como alimento, água e exercício.
Dar e receber amor são necessidades humanas básicas, indispensáveis. E a Bíblia diz que Deus é amor. E já que nós temos essa necessidade, e se Deus é amor, e então quanto mais próximo de Deus, maior a nossa capacidade de dar e menor a nossa necessidade de receber. Já que Deus é amor, quem está me entendendo? Então se nós queremos, nós precisamos viver esta perspectiva do amor. Quanto mais perto de Deus, maior a nossa capacidade de dar amor, porque Deus é amor. Mas afastados de Deus, a nossa carência de receber amor se agiganta e a nossa capacidade de dar diminui. Então muitos problemas conjugais, muitos problemas familiares, problemas relacionais no geral, às vezes tem a ver com essa realidade da necessidade de dar e de receber amor. Mas eu creio que a nossa maior necessidade é dar amor do que receber amor. Já pensou sobre isso? Daí a minha geração, igreja, por favor, não esqueça a minha geração. Não nos deixe sem oportunidade de dar amor. Amém. Cadê a minha geração? Quem aqui acha que é da minha geração, mesmo sendo tão jovem? Não, mais velho do que você. Não é? Então, não esqueçam, nós queremos ser úteis. Amém? E nós podemos ser canais de bênçãos. Nós podemos ser, e daqui a 11 anos seremos 32 milhões nesta nação. Hoje somos 25, mas daqui a pouco seremos 32 milhões. Temos muito que dar, principalmente aproximando mais de Deus. Né? Quanto mais próximo de Deus, vamos poder ajudar muita gente, dar muito amor. Eu estou prometendo passar para o passo de hoje e para a lição de hoje, estou demorando, né? Então o perdão faz de nós pessoas livres para dar e para receber amor em nossos relacionamentos interpessoais. Bênçãos e milagres são sinais da presença e da ação de Deus. Os sinais de Deus se manifestam no amor e no perdão, não só nos milagres, mas no amor verdadeiro e no perdão. Porque milagres por milagres acontece até no satanismo, em toda religião, tá? Milagre por milagre. Então não queremos milagre por milagre, Senhor. Amém? Amém. Não queremos milagre por milagre. Milagres existem em todo quanto é segmento, e a história da humanidade está repleta de testemunhos de milagres que não adianta querer negar. Não adianta querer negar. São realidades que nós não temos como refutar. Não. Acontece. Então, deixa eu ir para lá. Quem pode repetir para mim quais são os 3 pré-requisitos, então, para uma vida vitoriosa? Não ser hipócrita, colocar nossa fé, é um pouquinho mais, tão somente em Deus, não é em Deus também, é tão somente em Deus. E terceiro, ter um coração totalmente e constantemente perdoador. Ok, voltemos então lá para o texto de Marcos, e nós entramos hoje na nossa meditação da mensagem de hoje. Temos essa cinta da mensagem de ontem, e então entramos aqui. Ainda que aqueles que vieram ontem viram que nós falamos coisas que nós não falamos ontem dentro do mesmo assunto, né? Como você vai encontrar também adquirindo a apostila, dê um nome, e adquirir e mergulha nisso, veja lá o que é de Deus para você, o que pode ser de Deus através de você para outras pessoas nessas anotações. Então, quando os discípulos viram a figueira hipócrita completamente seca e se admiraram, e Jesus então lhes ensinou: se alguém disser, qual é o verbo? Verbo dizer. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, qual é o outro verbo? Duvidar. E aqui está no sentido negativo, e não duvidar no seu coração, mas crer. Qual é o outro verbo? Crer. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus foi ainda mais enfático quando disse: e tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. É para crer que já recebeu. Você pede e crê que já recebeu. Peraí, pastor, peraí. O senhor acabou de dizer que para receber as bênçãos de Deus, o primeiro pré-requisito é não ser hipócrita. Agora, eu estou caminhando torto com problema de coluna, e aí eu venho aqui, recebo a oração, coloco o meu pedido, escrevo ali, e aí o senhor quer que depois alguém chegue para mim: como é que está? Graças a Deus, sou curado, né? Já recebi. Peraí, então qual é a diferença disso? Nós não andamos pelos sintomas. Eu posso dizer: está doendo, eu estou torto, estou torta,
a minha coluna, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé em Jesus eu tomo posse, já recebi a cura. Amém. Já estão entendendo a diferença? Tá? É diferente de loucura? Não, provavelmente não. Provavelmente. Mas é o que Jesus está dizendo, olha, creiam que já receberam. Tudo quanto em oração pedirem, acreditem que já receberam. E então, receberão. Vai ser assim, para aquele que acredita. Veja lá se não é isso que está escrito lá, Marcos 11, versos 23 e 24. Então, neste texto, vemos que para que aconteça o que você pede a Deus em oração, você deve dar atenção a 3 verbos importantes. O verbo dizer, o verbo duvidar e o crer. Dizer, duvidar e crer. Só que o duvidar está na negativa. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que isso vai acontecer, vai ser assim. É Jesus que está ensinando. É Jesus que está dizendo isso. Então, nossas palavras têm poder. Se você é um daqueles que tem a tendência a dizer, é a vida, é o destino, nascemos para sofrer, tem que aprender a continuar com a fome, com as lutas diárias, ou então como o provérbio moçambicano, na falta do melhor, o pior serve. A gente está quase pensando em fazer assim agora nas eleições do país, né? Deus nos perdoe. Então temos que aprender tem que aprender a continuar com fome. Na falta do melhor, o pior serve. Eu não passo de um capim numa briga entre elefantes, né? Então se você é dessa, então você está determinado a desgraçar a sua vida e a de seus familiares. É isso que quer? Não. Nós precisamos aprender a valorizar nossas palavras, principalmente aquilo que falamos para nós mesmos. Ouviram-me? Principalmente aquilo que falamos para nós mesmos. O diabo é especialista em falar com a gente na primeira pessoa do singular. Às vezes a gente pensa que a gente está falando e pode ser o diabo que está falando. Pode ser o diabo. Ele é especialista em falar com a gente na primeira pessoa do singular. Aquela pessoa que quer aprender a ter vitória, decida falar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu vou viver isto, e isto é fé. Eu vou passar a viver o que a palavra de Deus ensina. Provérbios 23, 7 diz, como a pessoa imagina no seu coração, assim ela é. Então quando você começa a falar, você vai gerando uma imagem, e aí você vai acabando se tornando aquilo ali. As palavras brotam do coração, Mateus 15, versos 8 e 20, e influenciam os sentimentos e determinam as ações e atitudes das pessoas, tanto de quem fala, quanto de quem ouve. As palavras são mais importantes do que normalmente nós imaginamos. Deus criou tudo pela palavra. O que eu digo, como e quando digo, determina o meu sucesso ou fracasso. Deixa eu repetir isso. O que eu digo, como digo e quando digo, determina o meu sucesso ou fracasso em qualquer área da vida. A vida e a morte estão no poder da língua, diz Provérbio 18, versículos 20 e 21. Deus é um pai que gosta de dizer sim. Acredita? Sim. Deus é um pai que gosta de dizer sim. Quantos pais aqui diz não para os filhos porque precisa dizer, mas tem dificuldade? É ou não é? A gente diz não porque precisa. O nosso Deus também é assim. O nosso Pai Celestial também é assim. Quando precisa dizer não, Ele diz. Ele disse não, mas normalmente Ele diz por quê que é o não. Mas Deus é então alguém que gosta de dizer sim. E pode ser que eu esteja exagerando aqui, mas eu imagino que Deus é esse pai que gosta de dizer sim para os seus filhos. Mas se você diz, isso não é para nós, Deus pode dizer, tá bom, sim. Deus pode dizer sim. Se você diz, nada dá certo para mim, Deus pode dizer, tá bom, então é assim. Se você afirma, as coisas para mim estão cada vez pior, corremos o perigo de Deus falar, tá bom, é assim. Mas se você diz, nós vamos vencer. Amém. As coisas vão melhorar. Aleluia. Vai haver noite, um novo dia. Amém. A noite está muito escura, mas isso indica que está perto de amanhecer. Amém. Um novo dia. Deus vai dizer, filha, é assim, filha. Amém. Não só assim, mas é assim. É assim, filha. A prosperidade está a chegar para nós.
eu estou a receber as bênçãos de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, em quem ponho a minha confiança, Deus certamente vai dizer, sim, filho, e é assim. Temos que aprender a proferir palavras de bênçãos e não de maldição. Ter palavras de encorajamento e não que derrota. Deixa eu aproveitar e dizer aqui, fazer uma pausa aqui para perguntar. Para mim existem dois tipos de pessoas. Às vezes estou falando para casais e só para as mulheres principalmente, existem dois tipos de mulheres. Não sei com quem que eu aprendi isso, não foi eu que conheço a expressão não, mas não lembro quem foi. Mas alguém disse que tem dois tipos de mulheres. Tem a mulher parteira e a mulher coveira. Mas eu acho que todo ser humano, não é só a mulher não. Tem a mulher parteira, é aquela que faz dar a luz, faz acontecer. E tem aquela que sepulta tudo quanto é sonho. Que enterra, né? enterra tudo que sepulta enterra, tudo quanto é sonho. Então, marido, filho, todo mundo que tiver sonho está lá como coveira, está pronto para enterrar tudo. Mas não é só mulher, isso não é uma virtude, né? Só das mulheres, é do ser humano que não tem cuidado com as suas palavras. Então nós precisamos entender que as nossas palavras devem gerar vida. Amém. E não matar. Amém? Amém? Ninguém deve sair pior do que chegou na nossa presença. Amém, Amém mesmo? Amém. A começar de casa. Ninguém deve sair de qualquer encontro, por mais rápido que seja. Não deve sair pior do que já chegou. E isso é decisão. Isso é decisão. Há anos atrás, não sei quando foi, eu fiz uma visita com o pastor Justino aqui. E eu fui tão abençoado. Eu não conhecia aquela mulher. E ela falou de uma mensagem que eu tinha compartilhado aqui, um esboço que eu não lembrava mais. E aquela mulher estava tão cheia de vida, tão abençoada, e não estava numa fase boa de saúde. Eu saí muito melhor do que quando eu cheguei na casa dela. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Saí muito abençoado. Graças a Deus. E tenho falado da alegria que você nos proporcionou naquele dia. Lembra, pastor? Você me levou lá. Viu? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nem câncer pode tirar nossa alegria. Nada, doença nenhuma, mal nenhum pode tirar a alegria de viver e viver em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Amém. Vocês já me ouviram falar da falecida esposa. Já me ouviram falar da vida de Cristo nela. E as últimas palavras eram palavras de encorajamento. Quando ela, já depois de muitos dias em coma, que não podia responder visivelmente a nenhum estímulo deste mundo, quando comecei a cantar com ela, te orerá, cantar para ela, né? Te orerá, te orerá, te orerá, calanae suvaroni. Então ela fez uma expressão de sorriso no rosto. Duas vezes assim com os ombros, como quem quisesse levantar, como quisesse dizer, concordo com isso, que bom que é ter Jesus no coração. Amém. Lembrar estas coisas me encorajam. Aleluia. Lembrar esta maravilha de ver Jesus na vida de alguém que está partindo me encoraja a viver e trabalhar, e vocês vão ver com a graça de Deus até o final da vida. Amém. Vamos fazer isso? Amém. Todos nós. Amém. Vamos viver esta vida que Deus tem para nós, não importa a circunstância. Bendito seja o Senhor. Amém. E isso é para aqueles que aprendem também a valorizar as suas palavras. Temos que aprender a proferir palavras. Temos que aprender palavras que enriqueçam e não que empobreçam. Palavras que despertam o amor e não o ódio, que construa e não que destrua a confiança entre as pessoas. Palavras que fortalecem a fé e não que a enfraqueça. Precisamos ter esse cuidado. Aliás, nós precisamos pedir sempre o Espírito Santo de Deus para dirigir nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações e nossas reações. Se tivermos o Espírito de Deus dirigindo essas áreas da nossa vida, então nós perdoaremos sempre, amaremos sempre e seremos canais de bênçãos. Glórias ao Senhor. Toma posse disso, por favor, irmão. Amém? Pedir o Espírito de Deus a cada dia. Senhor, dirige. Não seja apenas um Senhor só de nome. Dirige essas áreas da minha vida. Dirige essas áreas da minha vida. Então nós temos que aprender essas coisas tão importantes. O que se pode esperar de uma pessoa cujo pai ou mãe amaldiçoa, chamando-a de preguiçosa, de burra, de mal educada, de sem vergonha, de mentirosa, de filho não sei do quê? O que se pode esperar?
Então nós precisamos aprender a abençoar nossos filhos, abençoar noras e até os genros. Viu? E até os genros, né? Claro. Abençoá-los, sempre com declaração por fé do que vai ser, do que é. Se não é ainda, vamos declarar por fé. Meu genro é uma maravilha, não é? Minha nora, que bênção de Deus. Glórias ao Senhor. São poucas as mães que têm boas noras, porque ou coisa difícil, não é? Ou, Eu tenho. ei, O sogro e a sogra também? olha, a sogra da minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Gosto demais da sogra da minha esposa. É uma maravilha. Então tem sogra boa, não tem? Você gosta da sogra do seu cônjuge? Gosta, não gosta? Maravilha, né? É uma pessoa maravilhosa, né? É coisa tremenda, viu? Olha, se você lembrar que a mulher do seu irmão tem sogra, viu? Você nunca mais vai falar mal de sogra nenhuma. Pois é. Né? Se você lembrar que a mulher do seu irmão tem sogra, nunca mais vai falar mal de sogra nenhuma. Principalmente as generalizações quanto a sogra. Mas eu prometi para a Inesita, e fiquei viúva e ia casar de novo, falei, olha, tem muita gente que fala mal de sogra e tudo, e eu queria que você soubesse, eu quero fazer uma promessa para você. Eu nunca tive problema contra a sogra, mas no meu primeiro casamento, minha sogra já tinha morrido quando eu a conheci, então eu não vivi. Mas eu tenho certeza que eu não teria problema com a sogra, e eu prometo a você que eu vou amar muito mais a sua sogra do que a minha. Você pode estar segura disso. A minha era ótima. Então, eu sou encorajador. Não, Deus é maravilhoso, né? Então, nossas palavras são como o cultivo das plantações em terra fértil. Preste atenção. As nossas palavras são como o cultivo de plantações em terra fértil. Colhe-se o quê? Semeia. O que se planta. Tenha atenção a isso. É também como atirar pedras ou um objeto sólido contra uma superfície lisa. O que é que volta? Aquilo que você jogar. Então cuidado com aquilo que você joga nos outros. Amém. Tá bem? Queremos viver bem? Queremos não ser impedidos do nosso caminho de acesso ao Pai? Então vamos ter cuidado com as nossas semeaduras. Vamos ter cuidado com aquilo que nós atiramos contra os outros. Amém. Porque pode voltar. E volta. E pode voltar e volta. Né? Então cuidado. Daí essa importância, então, Jesus, se disser. Então cuidado com as palavras. Precisamos ter atenção a isso e pedir o Espírito de Deus. Amados, por favor, a vida cristã não é para ser vivida nos templos. O templo, a programação do templo deve ser para a celebração e para a edificação. Ok? Para ajudar uns aos outros, se edificarem e para celebrar. Mas a vida cristã se dá daquela porta para lá. Da porta para lá. Essa é a vida cristã. Nós precisamos voltar a esta realidade. Criarmos mecanismos, pastor, para que o membro da igreja, a principal manifestação da fé, da vida cristã, seja dali para lá. Aqui também, no sentido da comunhão e da celebração, da edificação, do crescimento, no conhecimento da palavra, mas o viver cotidiano é lá onde nós estamos fora das paredes do templo. E aí, então, as nossas palavras, certamente vamos ter mais cuidado com elas. O segundo verbo que nós vimos aí, que Jesus falou, é do duvidar. E eu quero a sua atenção, não demoro muito aqui. O que estamos estudando aqui é o verbo duvidar. E é aqui usado no sentido negativo. E não duvidar no seu coração. Duvidar é crer ao contrário. Duvidar é o quê? É crer ao contrário. Então vê se faz sentido isso que eu estou falando. Quando você duvida que algo age de acontecer, você está a crer que não vai acontecer. Quem está me entendendo? Sim. Quando você duvida que alguma coisa vai acontecer, você está crendo que não vai acontecer. E não acontece porque tudo é possível que crê e você crê que não vai acontecer. Se você duvida que possa ser uma pessoa próspera, você está a crer que não pode ser. Se você duvida que possa receber uma bênção de Deus, você está a crer que não pode receber. Se você duvida que vai passar no vestibular, você está a crer que não vai passar. Se você duvida que determinado jovem, moça ou rapaz, possa querer casar com você,
você está a crer que não pode. Ele ou ela não pode casar com você. Se você duvida que a sua plantação produza bem, você está a crer que ela vai produzir mal. Se você duvida da possibilidade de prosperar em seu comércio, você está a crer no fracasso. Se você duvida da possibilidade de restauração do seu casamento, você está a crer na sua destruição. Se você duvida, já disse, se você duvida da restauração, ok. Isso distingue uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa fracassada. Cuidado com aquilo que você professa não crer. Cuidado com esse verbo duvidar na sua forma negativa. Eu duvido. É a mesma coisa que está dizendo, eu creio no contrário disto. Eu estou esperando o contrário disto. Então, cuidado. Se tem dificuldade, está enfrentando instabilidade, oscilação na sua fé, fala isso para Deus. Senhor, me ajude. Minha fé está oscilando. Mas evite dizer que duvida. Faz como Ezequiel lá no Vale de Ossos, né? Faz como Ezequiel. O filho do homem, porventura, poderão reviver esses ossos? O que ele disse? Senhor, tu sabes. Ele não teve uma confissão de fé leviana e nem negou a possibilidade. Senhor, tu sabes. Então profetiza, é a nossa parte. Profetiza, filho do homem, profetiza a esses ossos. E diga, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. E então obedeci. Falei conforme me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, cada osso começou a movimentar. O ruído de osso batendo contra osso e se organizando e assumindo a sua posição. Mas esse não é o assunto para nós. Então isso distingue uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa fracassada. Jesus vai além em seus ensinamentos ao pronunciar o terceiro verbo, quando afirma, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Amém. Esse verbo está aqui, está concluindo no passado. É para crer que já recebeu. E será assim convosco. Aqui está o segredo. Tem a bênção que está a pedir aquele que a antevê, que crê que já recebeu. Esse é o primeiro passo para aquele que quer aprender a fazer a sua oração funcionar. Quer aprender a ter uma caminhada vitoriosa com Jesus incircunstancialmente. Aquele que não depende dos sentidos naturais para receber as bênçãos de Deus. Que não busca sentir que já recebeu, mas crê pela fé que já tem o que está a buscar, porque Deus que prometeu, Ele é fiel e Ele vai atender nosso pedido. Então eu posso crer que já recebi. Descanso nele, porque já pedi e Ele vai me conceder. Há alguns exemplos bíblicos, o tempo não vai nos permitir. Mas lembra de Elias? 3 anos e meio sem chover. E ele então acerta lá com Acabe que ele vai orar ao Senhor e o Senhor vai mandar chuva. E ele vai então para o lugar, mete o joelho, a cabeça entre as pernas, prostrado e está orando. E passa orando e ele fala com o seu secretário, vai ver se já tem algum sinal. E o secretário volta, não tem sinal nenhum. Pela 7ª vez, e ele ainda nem viu nada. Pela 7ª vez, o secretário volta e diz, olha, eu vejo uma pequenina nuvem, do tamanho da mão de um homem, que vem. O que ele diz para o secretário? Vai e fala para o rei, que eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Já estou ouvindo. Ele anteviu a bênção de Deus. Ele foi orar e ficou aí até. E ele não está usando os sentidos naturais. Ei, ouçam-me por favor. Os sentidos naturais não são para o nosso relacionamento com Deus. A ciência muitas vezes quer duvidar da fé porque ela não pode ser provada em laboratório. Ela não é tangível. A fé parece não ser tangível. Então querem duvidar daqui. Mas os sentidos naturais não são para o relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Amém. Só Deus poderia negar a existência. Um Deus poderia negar a existência do outro. E como tem só um, quem somos nós para negar se nós estamos? Então é preciso entender isso. Ninguém nunca percebeu Deus por nenhum dos sentidos naturais. Ninguém nunca ouviu Deus com os seus ouvidos, nunca palpou, nunca sentiu o cheiro, nunca experimentou, nunca palpou Deus, nunca viu com o seu
paladar, com seu nada. Nunca experimentamos Deus. Ainda que algum de nós já pensou que ia fazer isso. Não sei se você já palpou algumas vezes, mas eu já fiz isso. Senhor, o Senhor está tão presente que eu acho que eu vou apalpá-lo. Senhor, eu vou apalpá-lo, mas não apalpei. A certeza da presença de Deus é tão nítida, é tão real. É um testemunho do Espírito no nosso Espírito. Deus é para aquele que crê mais real do que qualquer coisa tangível, experimentável por qualquer um dos sentidos naturais. É ou não é? Quem crê verdadeiramente no Senhor é o testemunho do Espírito no nosso Espírito. Não importa quantas pessoas neguem e digam, não, você tem experiência com Ele, você sabe. E essa coisa é tremenda. Isso, o nosso corpo só não explode de alegria com isso porque Deus controla. Não é? Porque Deus mesmo cuida, senão a gente ia explodir dessa imensa alegria, desse fato extraordinário que acontece com a gente. Então, aqui está o segredo. Tem a bênção que está a pedir aquele que a antevê. Aquele que crê que já recebeu. Aquele que não depende dos sentidos naturais. É pela fé que ele recebe, ele crê pela fé, que já tem o que está a buscar, porque Deus, que é fiel, prometeu atender os pedidos. Receber a bênção de Deus, recebe a bênção de Deus a pessoa que age como uma criança. Como é que as crianças pedem? Imagina, quem aqui tem filho de 3, 4 anos? Quem tem? Tem alguém que tem filho? Como é que a sua criança pede alguma coisa? Como é que ela pede? Se você estiver comendo alguma coisa e ela pedir, como é que ela faz? Eu quero, ela fala. Ela diz que quer, mas como é que ela faz? Se você estiver comendo e ela pedir? Ela pede e já estende a mão. Ela quer. É ou não é? E a criança sabe que o pai vai dar. Nós vamos fazer assim a partir daqui com o pai. Amém. Quem topa isso? Amém. Quem topa? Porque Ele é o Pai perfeito. Amém. Nós vamos estender a mão. Nós vamos estender, tá? E às vezes ainda a criança nem sabe falar ainda, mas já estende a mãozinha para pegar. Já estende, sabe que vai receber. Então nós precisamos aprender também a fazer a mesma coisa. Por que a criança faz isso? Porque ela te vê, sua mãe ou seu pai, dando aquilo que ela está pedindo. Ela tem segurança que vai receber. Então se você está pedindo libertação de um vício, não deve mais se ver como uma pessoa viciada, mas uma pessoa liberta. Se você está pedindo prosperidade, não se veja mais como um pobre. E isso é antever a bênção de Deus. Isso é como uma pessoa que vai construir uma casa. Eu quero que você tenha atenção. Eu sei que vocês já passaram muito por isso. Então a nossa mente não é estranha. Estou contando esse exemplo para ver que isso não é estranho à nossa mente. Imagina que eu e o pastor Justino, ele chega aqui na minha casa e eu vou mostrando para ele. Eu adquiri um terreno e eu mandei fazer um projeto para construir a casa, e ele chegou na minha casa e eu vou mostrar o projeto. Como é que você acha que eu vou mostrar para ele? Eu não vou mostrar, isso aqui vai ser a sala, isso aqui vai ser a cozinha. O que eu falo? Isso aqui é a sala, aqui é o quarto do casal, aqui é o dos filhos, aqui é o meu escritório. Então a nossa mente consegue assimilar isso muito bem, olhar apenas para alguns riscos do papel e declarar que aqui é. Aqui é. Então não é uma coisa que vai exigir um esforço mental gigantesco e impossível. A nossa mente sabe muito bem trabalhar com isso. Só que nós precisamos lembrar dessa questão espiritual do que Jesus ensinou. Nós precisamos então antever a bênção. A pessoa da casa faz isso porque ele já antevê a casa. Ele olha para a planta e ele já antevê a casa que vai construir de acordo com o seu projeto. Assim é também com você, quando você ora. Você deve crer que já recebeu, que já aconteceu um milagre, que você já tem a bênção que está a buscar. Experimente você mesmo estes princípios. Anteveja uma bênção de Deus para si e para a sua família e prossiga em sua caminhada a Jesus, conforme nós teremos os passos a seguir. Você tem aí, tem os formulários, vocês estão aí? Pegue esses formulários, eu queria te encorajar. Não custa nada. Não custa nada, já está impresso esses formulários. Coloca lá o seu pedido, coloca lá mais alguma coisa que você realmente crê. Não é para um teste,
não é para o teste, mas você sente que está precisando disso, coloca diante do Pai, preenchendo aqueles 3 pré-requisitos. Então anteveja a bênção de Deus, amém? Anteveja a bênção, e nós vamos caminhar então nesses 7 passos de fé com Jesus. Hoje é o primeiro passo. Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé, e eu quero